Olá pessoal, beleza? Vamos para mais um vídeo? No vídeo de hoje eu vou mostrar passo a passo para você como fazer um fechamento de um vão como esse, tá? Ou igual a esse aqui, ou um vão de uma janela ou de uma porta que você tenha aí na sua obra. Aqui antes era uma grade, tá? Ela pegava aqui as lateral e aqui para baixo onde era o portão. A gente retirou a grade e agora vai fazer o fechamento, e nessa parte aqui de cima, onde vocês estão vendo aqui, vai ficar uma janela, tá? Mas para isso eu preciso fechar aqui e colocar uma verga aqui em cima. Mas para isso eu vou ter que fazer o fechamento antes, beleza? Então vamos lá, eu vou mostrar tudo para vocês, passo a passo, como é que eu faço aqui a amarração da parede. Bom, como vocês estão vendo aqui, nessa parte é onde eu vou fazer o fechamento, tá? Então aqui eu preciso fazer a amarração desse lado e desse outro lado aqui. Mas antes eu tenho que saber se aqui nesse meio eu vou precisar já começar cortando aqui embaixo, ou se eu já vou encostar os tijolos aqui dos dois lados, tá? Então o que é que eu vou fazer antes? Eu vou pegar os meus tijolos aqui, ó, e vou colocar, tá? Normalmente a gente tira a medida, pessoal, mas eu quero mostrar para vocês aí todo passo a passo como é que funciona, para você quando for fazer não ter aí problema na hora que você estiver fazendo o seu serviço, tá? Isso aqui normalmente a gente já sabe a medida que dá e tudo mais, então a gente já faz direto com a trena. Mas aqui eu quero mostrar para você como é que funciona essa parte aqui. Pronto, aqui ó, você tá vendo que ficou todos os tijolos, fechou esse espaço de baixo e não precisou colocar nenhum pedaço aqui na lateral. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o meu próximo tijolo ele vai entrar aqui, ó, para fazer a amarração. Então, por isso que eu já cortei esse lado. Normalmente, pessoal, sempre isso acontece de ficar assim, ó, tudo quebrado mesmo. Isso é normal, porque você não vai conseguir fazer o corte aqui bem perfeito para deixar tudo reto, tá? Então normalmente quando faz os cortes ficam assim, ainda mais quando se trata de uma casa antiga, tá? Então aqui ó, se eu conseguir uma amarração aqui, quando chegar desse lado eu vou ter que cortar, porque essa parte aqui que entrou desse lado eu vou ter que entrar com ela desse outro lado aqui. Então vou mostrar para você aqui, ó. Então vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Então quando eu chego aqui ficou esse espaço. Então o que é que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que cortar essa parte que é para o outro tijolo aqui, ó, ele entrar aqui dentro da parede também. Então vamos cortar para você ver. Então aqui eu já cortei, ó, e fiz a minha outra amarração, ou seja, o tijolo de baixo ficou aqui, o de cima entrou dentro da parede, tá? Então daqui pra frente eu vou estar fazendo a mesma coisa. Na medida que eu vou subindo aqui, eu vou sempre cavando as duas lateral, que é para eu poder ter a minha amarração. Então sempre quando você for fazer a amarração em paredes, sempre faz esses cortes na lateral, que é para poder o tijolo que está aqui ele entrar para dentro da parede, aí o outro tijolo que está na parede fica para fora, aí depois você corta o outro para dentro, porque isso aí vai te garantir uma amarração perfeita, tá? Então agora vamos assentar aqui os primeiros tijolos de baixo, que eu vou estar te dando outras dicas muito importantes. Bom,
Aqui, nesse caso, a gente vai fazer o fechamento, certo? Então, muita gente aí pergunta para mim nos comentários: Esdras, embaixo tem piso, eu preciso tirar? Pessoal, não precisa tirar essa cerâmica que está aqui embaixo. Por quê? Porque a carga da parede está sendo distribuída em cima do piso. Então, quando é que precisa tirar o piso? Caso essa cerâmica fosse aqui, ó, na parede, aí sim você teria que fazer o corte para fazer a amarração. Mas no caso aqui do chão, não precisa, você já pode fazer aqui, ó, o fechamento colocando os tijolos sem nenhum problema, tá? Porque a parede ela vai ficar presa aqui na lateral. Então o piso aqui, ó, vai ser só um apoio, tá? Outra coisa que o pessoal me pergunta muito também é: precisa cortar aqui para fazer um alicerce? Não. Por que não precisa cortar aqui para fazer o alicerce? Porque com certeza, quando foi feito essa casa aqui, essa parte aqui já existe um alicerce embaixo. Então não há necessidade de você cortar aqui para fazer um alicerce, certo? Basta jogar um pouco de água e já começar assentando o tijolo aqui em cima, como eu vou fazer agora, tá? Então aqui, ó, tira o pó. E molha. Dá preferência de molhar aqui, ó, a lateral, tá? Sempre molha o lugar onde você estiver trabalhando, que você fez poeira aí, então você sempre molha os lugares, tá? Então aí, ó, depois que você molhou, você vai assentar o tijolo aqui, ó. Não precisa, a não ser que você queira: não, eu quero quebrar o chão, eu quero quebrar a minha cerâmica para poder passar o tijolo por cima. Então aí você pode cortar, porque é uma opção sua, mas não há necessidade. E quando há necessidade? Quando é que eu faço um serviço assim e eu preciso quebrar a cerâmica para fazer um alicerce? Se por acaso eu for fazer um quarto ou um banheiro que vá sair com a parede aqui, ó, nessa lateral aqui, então nesse caso eu preciso cortar para fazer o alicerce da minha parede, que eu vou começar, tá? E aí sim o serviço vai ficar correto. Mas nesse caso aqui, só de um fechamento de porta, não precisa você cortar a cerâmica, tá? Então aqui, ó, sempre quando for fazer, joga a massa logo nesse canto aqui, ó, assim, ó. Por quê? Porque aí a massa entrou aqui dentro. Quando você colocar a massa aqui no tijolo, ó, e colocar aqui, ela vai unir com a outra que você já jogou, tá? Então vai ficar aí, ó, na medida, tá? Tá vendo? Como é um segmento de parede e esse lado aqui não está rebocado e nem esse, aqui eu não preciso colocar linha e nem prumo. Por quê? Porque eu vou colocar uma régua aqui, ó, de um lado para o outro, tá? Aqui, ó. E aí eu vou colocar uma régua aqui, ó, e aí eu vou distorcer o meu tijolo, tá? Eu não vou precisar colocar linha e nem prumo. Mas e se por acaso já tivesse reboco na parede e eu vou só fazer esse fechamento aqui? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui o espaço do reboco, certo? Vou colocar a linha e vou deixar aqui um espaço do reboco de um lado e do outro, e daí eu subo colocando o prumo, tá? Então nesse caso aqui eu não vou precisar, como eu falei, colocar prumo, porque aqui nessa parte tá no tijolo.
e nessa parte aqui também. Então basta eu só colocar a régua e continuar aqui, ó, com o meu tijolo encostado na régua, tá? Então vamos continuar aqui. Eu vou colocar a primeira fileira normalmente, tá? Ó, não precisa eu estar colocando a régua toda vez que eu colocar um tijolo. Depois, quando eu terminar, aí sim eu vou e coloco a régua. Vê aí. Então, às vezes, o pessoal aí perde tempo, quebra a cerâmica sem ter precisão, né? Muitas vezes é a continuação aí da sala ou do quarto que vai ficar. Então o pessoal acaba quebrando, quebra a cerâmica. Aí depois resolve tirar a parede de novo. A cerâmica lá embaixo está quebrada. Então não há necessidade, tá, pessoal? A não ser, como eu falei, se você quiser. A minha preferência é fazer o corte na cerâmica. Então você vai e faz o corte na cerâmica sem problema, tá? Aí, ó. Pronto, aqui a primeira fileira tá pronta. Certo? Então aqui, ó, basta eu pegar a régua, colocar aqui, ó, e aí eu distorço os tijolos, aqui, ó. E aí eu posso fazer a segunda fileira. Eu vou mostrar uma parte aqui já bem adiantada e a gente vai falar sobre a verga e contraverga nesse caso, beleza? Bom, pessoal, aqui ficou assim, ó. Vê aqui as amarração, como eu mostrei para vocês antes. Tá vendo aqui, ó, as amarração foram feitas. Aqui desse lado a mesma coisa, foram feitas as amarração. E aqui em cima eu coloquei uma contraverga. Por que eu coloquei essa contraverga aqui? Porque o espaço que eu deixei em cima é maior do que o espaço que eu fechei aqui embaixo. Ou seja, se aqui fosse uma porta e eu fosse fechar e fazer uma janela na mesma largura da porta, eu só precisava fechar até a altura que eu precisasse e daí eu não colocaria uma contraverga, porque o vão tinha sido fechado só ali onde era a porta. No nosso caso aqui não, eu fechei até aqui e abri para a lateral, porque aqui eu vou colocar uma janela de 2 metros por 1. Então eu tinha que colocar essa contraverga aqui, senão ia abrir uma trinca aqui, ó. Mesmo com as amarração feita, poderia abrir uma trinca aqui, já que essa parede vai sofrer tensões, movimentações aí, tanto do solo quanto de mudança de tempo. Então o tempo todo uma parede sofre tensões. Se você deixa uma abertura muito grande de uma janela, por exemplo, e não coloca uma contraverga, provavelmente vai trincar aqui nesse canto. Por isso que muita gente vê no canto da janela trincando e não sabe o motivo. O motivo é esse, tá? Sempre que fizer uma janela, coloca contraverga e verga em cima. A mesma coisa da porta, coloca a verga em cima, tá? Então é isso. Espero que tenham gostado. Esse vídeo muita gente vinha me pedindo para eu fazer esse vídeo, como eu fazia as amarrações aqui no fechamento de um vão de uma porta, e foi feito assim. Agora você pode estar se perguntando: ô Esdras, e se aqui, ao invés de ser uma parede onde você quebrou os tijolos, fosse, por exemplo, uma coluna aqui, como que ia ser feita essa amarração para essa parede não trincar? O que a gente ia fazer é o seguinte: é pegar uma broca
uma broca de 8 milímetros ou de 10 milímetros, fazer um furo na coluna e colocar um produto conhecido aí por Cicadu 32. Então, esse produto é que une o ferro ao concreto. Existem outros, normalmente eu uso ele, tá? Então, você poderia colocar aí dentro do buraco ali onde furou com a broca, colocar um pedaço de ferro e aí que esses pedaços de ferro coincidissem com a altura da massa. Ou seja, vamos dizer que aqui, nessa parte, tem uma coluna e você está subindo a alvenaria. Quando chegar na altura da massa, você faz o furo na coluna, prende o ferro, certo? E aí deixa ele caindo em cima do tijolo, porque aí você coloca a massa e vai ficar preso, tá? Se colocar no furo, aqui no furo do tijolo, depois você quebra e preenche com massa, tá? Se de repente você fez um furo e caiu aqui pelo meio, não é indicado você, por exemplo, furar a parede aqui, para não fazer essas amarração, furar a parede para colocar um pedaço de ferro dentro, porque você vai acertar o furo do tijolo e quando você bater o ferro vai entrar folgado. Então é a mesma coisa que você não tivesse feito nenhum travamento ali, tá? Então, se for na parede, faz isso aqui. Se for na coluna, fura e coloca um ferro. Beleza? Qualquer dúvida, pergunta aí nos comentários. Se tiver um vídeo aí que você tá querendo ver, eu faço pra você. Pede aí também. Beleza? Não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Um forte abraço. Fica na paz. You were the shadow through my life. Did you feel us? Another star.